Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Andrea e hoje nós vamos aprender a fazer um bolo onde eu usei bolo massa pronta e com um bolo caseiro, aquela massa caseirinha. Esse é o resultado final e eu vou contando a vocês ao longo do vídeo por que eu fiz um bolo assim. Vamos lá? Para fazer esse bolo, precisei de farinha de trigo, margarina, chocolate em pó, ovos, açúcar, leite e as massas prontas de chocolate e massa branca. Numa batedeira, você deve colocar a margarina que a gente vai utilizar para fazer esse bolo. E eu vou dizer para vocês depois quantos renderam, né? Se bem que já mostrei ali no início do vídeo, né? Rendeu bem, era o que eu precisava. Como eu disse, eu vou contar para vocês mais na frente, quando eu estiver batendo o bolo, por que eu fiz essa receita assim. Agora acrescentei o açúcar. Posso usar o açúcar refinado ou açúcar cristal. E vamos bater esses ingredientes aí na batedeira por algum momento para se misturar inicialmente. Aumentei aí a velocidade da batedeira. Aí depois de ter formado esse creme, tá vendo? Ficou um creme mais esbranquiçado. Aí eu vou acrescentar os ovos. Vou diminuir a velocidade aí para não sair molhando tudo, né? Porque senão vai ovos para todo lugar. Então aí aos poucos eu vou acrescentando os ovos para ele ir incorporando aí nos ingredientes iniciais. Se inscrevam no canal, curta, ative o sininho. Tem muita coisa aqui no canal chegando, tá? Tem muita coisa aqui já, mas tem outras coisas aí que eu tenho projetos para colocar em prática aqui para vocês. Olha, ficou meio talhado, mas não tem problema, porque tem muito líquido, margarina, isso depois vai ser corrigido. Eu coloquei agora o chocolate em pó. E quando for ligar a batedeira, tem que ter cuidado para esse chocolate não sair aí, levando para todo canto. Então, vamos iniciar na velocidade bem lenta, com muito cuidado, e depois vamos deixar a batedeira funcionar normalmente, aumentando assim a velocidade. Agora, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Esse trigo é de boa qualidade e é um trigo que já vem com o fermento, tá? Trigo com fermento. Todo bolo aí vai estar com fermento já, né? Ou seja, a massa de bolo ela já vem com a quantidade de fermento. O trigo que eu usei também. Então, eu vou colocando aí aos poucos a farinha de trigo com fermento. E aí vai ser corrigido ali aquela questão de ter talhado, né? No início do vídeo, como vocês viram ali. Esse bolo ficou extremamente fofo. Vocês vão ver isso. Você já deve ter percebido isso, né? Lá no início, lá, quando eu já até mostrei um dos bolos cortados. E aí, mais uma vez, estou colocando aí o restante da farinha de trigo. Eu não coloquei leite, tá? Eu não coloquei leite, tinha muito líquido. Então, ali não tinha necessidade ainda. Isso vai ser depois. Depois a gente vai colocar assim. Agora, minha batedeira ficou muito cheia já, né? Ainda tem muita coisa para acrescentar. Então, eu transferi para uma bacia. Uma bacia que eu uso só para fins culinários. Agora, vou começar a misturar. Aí, com a primeira embalagem, né? Do bolo de chocolate. Eu usei a marca Dona Benta. Procure usar uma marca mais conhecida, né?
use qualquer um, garantir os bons ingredientes para ter um bom resultado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar aos poucos, né? Coloquei metade, misturava, acrescentava a outra metade. Aí, quando a massa já está pesada, aí eu vou começar a colocar o líquido, tá? Vou misturando. E agora sim, ó, chegou a vez do líquido. Vou ficar alternando agora entre a massa e o leite. Vamos misturar mais um pouco. Mais um pouco, ó, depois que eu misturei bem. Estou colocando mais aí o bolo de massa pronta. Misturando. Colocando um pouco de líquido, a massa ficou pesada. Vamos colocar o líquido aí. Se você colocar muito líquido junto com essa parte aí da massa, o que é que vai acontecer? Vai ficar com muita bolinha, tá? Para misturar depois é mais difícil. Eu prefiro agregar a massa com o restante do bolo, assim, do meu preparo. Não muito mole, não muito líquido, que na minha visão, tá? Na minha experiência, ele agrega melhor os ingredientes e depois eu coloco o líquido. Tá vendo? Eu não deixo ficar muito líquido até terminar. Quando eu termino, aí sim, eu coloco o restante do líquido que eu preciso para deixar o bolo perfeito. Agora, né, eu estou usando a massa branca. Vamos lá. Por que eu estou usando a massa branca agora? Porque eu precisava fazer muitos bolos, né? Eu fiz 8 bolos com mais um pequenininho. E eu precisava fazer esses bolos para a escola do meu filho. Ele precisava levar essa quantidade. Como ele precisava levar essa quantidade de bolo e eu não tinha nem bolo massa pronta suficiente, nem farinha de trigo suficiente para fazer esses bolos todos. Então, eu fiz a junção dos bolos, tanto de chocolate massa branca como o bolo branco, quanto fiz um preparo inicial, né, como se fosse fazer um bolo só de caseiro, né? Vocês viram aí. Então, ficou muito interessante, tá? Não ficou ruim, não. Ficou bem saboroso. Esses bolos foram muito elogiados na escola do meu filho. Inclusive, tem até inscrito que surgiu aí desse bolo, tá? Aqui no meu canal. Que perguntou ao meu filho no Instagram, meu canal no YouTube. Se inscreveram e foi professor. Então, ficou bem interessante. Muita gente elogiou, tá? Vamos dar continuidade aí, que aí vocês vão ver. Mais um pouco do leite. Vamos misturar mais um pouco, agregando aí esse leite junto da massa, deixando ela homogênea. E colocar o restante do leite para finalizar essa etapa do bolo, tá? Vocês vão ver como ficou cremoso, macio. Ficou uma receita muito bonita, ficou um bolo bem bonito. Olha só como ficou. Perfeito. Agora eu vou fazer o desmoldante caseiro. Colocando 40 gramas de margarina, 40 gramas de óleo e 40 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar bem misturadinho até formar um creme, olha aí. E agora vamos colocar nas formas. Eu coloquei a forma em furo central, essas ditas também como forma de pudim, né? Vamos colocar bem direitinho aí o desmoldante caseiro. Até na altura mais ou menos do bolo queria ficar, tá? Eu coloquei também nas laterais, até a altura do bolo mais ou menos. Então, eu vou encher aí até 2 dedos abaixo do limite da forma. Aí com a ajuda da concha, né? Estou usando para encher aí, ficar bem legal. Então, forno a 180 graus, por média de 40 minutos, faz o teste do palito.
vai ficar a receita para vocês visualizarem. No final eu ainda vou mostrar o bolo para vocês, tá? Inclusive, como no começo, o bolo cortado também. Como eu disse, ficou simplesmente lindo, fofo, gostoso. Então, eu coloquei assim nos plásticos filme para meu filho levar. E um pequenininho que vocês viram aí é o que ele pediu para fazer para ele, que ele simplesmente ama bolo. Então, obrigada, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.